Ei, pessoal, que bom! Mais uma live aqui da série Cinema e Psicopatologia. Estamos começando. Vou deixar vocês entrarem aqui para me dizer se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo. Hoje a gente vai falar de um filme que eu amo. Eu já assisti esse filme, eu acho que mais de 10 vezes, assim, sem brincadeira. E é um filme que eu gosto demais. Eu acho que ele traz o tema da esquizofrenia, que é um tema tão pesado, e não que seja um filme leve, né? Não é exatamente um filme leve, mas ele traz o tema de maneira poética, ainda a gente pode dizer assim, né? Então, é um filme que eu gosto muitíssimo, eu não poderia deixar esse filme fora dessa lista, né? Então, eu trouxe aqui pra gente conversar um pouco, pra gente discutir um pouco sobre o filme Uma Mente Brilhante, né? A história de John Nash. Alguém me fala aqui, já me disseram aqui, tá tudo ok? Então tá, eu vou fechar os comentários aqui. No final eu abro, porque eu fico me desconcentrando muito com os comentários, então no final eu abro pra vocês me falarem algumas coisas e a gente ainda conversar um pouquinho no final, tá? Bom, eu anotei alguns pontos aqui, né, pra gente conversar sobre o filme, e aí eu queria trazer já pra começar a discussão, né, sobre Uma Mente Brilhante, sobre a história do John Nash, uma frase, né, que ele traz ao longo do filme. Eu acho que é uma frase que ilustra bem o filme de maneira geral, ilustra bem até a questão da esquizofrenia, né, até a questão do próprio transtorno. A frase é a seguinte: não se tem certeza de nada. Essa é a única certeza que eu tenho, né? Então essa é uma frase que a gente pode até pegar como analogia do próprio transtorno, né? Da própria esquizofrenia. Assim, a gente sabe, né? E a gente sabe do ponto de vista da psicopatologia, e eu vou trazer um pouco essa visão psicopatológica, né, da esquizofrenia. A gente sabe que a esquizofrenia tá dentro do rol ali das psicoses, né? E a psicose é a certeza, né? O indivíduo que é psicótico, ele tem certeza daquilo que acontece com ele. E esse insight aí, né, que o John Nash tem ao longo da vida dele, porque as coisas começam a ficar confusas para ele, e a gente vai falar um pouco aqui desses insights que ele tem da própria doença, né, o que é um diferencial muito grande, e a gente vai ver onde o filme erra, onde o filme acerta, enfim, vamos conversar aí sobre o filme. O Russell Crowe, né, no papel do John Nash, maravilhoso, uma interpretação espetacular para mim, assim, digna de Oscar mesmo. Eu nem sei, acho que ele até ganhou o Oscar com esse filme, não tenho certeza, mas maravilhosa a interpretação do Russell Crowe, né? E ele faz John Nash, é um matemático, né? Uma história real, uma história verídica, né? Tem até algumas coisas, algumas curiosidades aqui que eu vou trazer pra vocês da diferença, né? Da história que é mostrada do filme e da história real mesmo do John Nash. O John Nash tem uma biografia, e tem algumas coisas que são um pouco divergentes aí de como o filme mostra. Eu vou falar um pouco dessas curiosidades também. Bom, mas de todo modo, o John Nash foi um matemático, né? Ele faleceu não tem muitos anos. Ele foi um matemático e ele foi o ganhador do Nobel de Economia em 1994, como a gente vê lá retratado no filme, tá? Suas ideias influenciaram várias teorias econômicas, influenciaram a biologia, influenciaram jogos, né? Jogos eletrônicos, enfim. A tese de doutorado do John Nash, né? Na realidade, o John Nash verdadeiro, o título da tese de doutorado dele foi Jogos Não Cooperativos, tá? E foi uma teoria aí que revolucionou muita coisa, não só na própria teoria dos jogos, mas também na economia, a ponto dele ganhar um prêmio Nobel, né? Bom, então a gente vê desde o início do filme um John com dificuldade, né, de se relacionar com as pessoas. A gente vê ali um John Nash atrapalhado ali, né, um John Nash esquisitão, introspectivo. Ele chega a falar lá pro amigo Charles, que a gente vai descobrir depois que é uma alucinação, né, mas enfim, ele chega a falar pro Charles que ele não gosta muito das pessoas e as pessoas parecem não gostar muito dele, né. Então é aquele cara esquisitão, aquele cara estranho, aquele cara meio diferente, né, que as pessoas olham meio assim, tipo, ó lá, ó. E até no início do filme alguém fala, esse aí é o Nash, aquele nerd que veio de não sei da onde, né? Então, assim, ele é visto desde sempre como
uma pessoa estranha, uma pessoa diferente, né? O que é bem característico aí da esquizofrenia, né? Não é um paciente que ele tem um desenvolvimento normal, mas enfim, apresenta algumas esquisitices, né? Comportamentos estranhos, bizarros, muitas vezes desde a infância. E essa questão do retraimento, do isolamento social, que também já é uma marca, né? Do paciente esquizofrênico. E aí tem algumas cenas, né? Interessantes, assim, que mostram pra gente a dificuldade da habilidade social do paciente com esquizofrenia, né? Tem logo uma das primeiras cenas do filme que eles estão no pátio ali de Princeton, né, da universidade, e o colega tá com uma gravata. E aí ele pega um espectro de luz, vai jogando assim, vai colidindo com a gravata do colega, e aí ele fala assim: a matemática deve explicar por que essa sua gravata é tão feia. E aí o colega, tipo, olha pra gravata, olha pra ele, né? Tem uma outra cena também que demonstra um total de 0 habilidades sociais do John Nash, que é a cena que ele tá no bar e a moça faz um sinal, né? Tipo, mostra interesse nele e tal, e ele chega lá e faz assim: olha, eu não sei muito o que falar, né? Mas eu sei que a gente tá aqui, o objetivo é trocar fluidos corporais. Então a gente já poderia pular pra essa parte e trocar os nossos fluidos corporais. E ele toma um belo tapa na cara da moça, né? E a moça vai embora, enfim. Então, desde sempre a gente já vê aí, né, a questão do 0 de habilidades sociais que o John Nash tem, que também é bem característico do paciente com esquizofrenia. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que ele é estranho, que ele é introspectivo, né, que ele demonstra pouco afeto, né, a gente vai ver que uma das características do transtorno também é esse embotamento afetivo, né? Essa dificuldade de expressar as emoções, né? Inábil socialmente, né? Nessas duas cenas aí, logo antes mesmo da gente saber do transtorno do John Nash no filme, a gente já vê a falta de habilidade dele, né? E a falta de habilidade também com o sexo oposto, né? Com as mulheres, ele tem muita dificuldade, ele se relacionou com a Alicia, né? Mas a Alicia praticamente aqui fez todo o trabalho aí pro John Nash para poder conseguir namorar com ele, né? Bom, e aí ele vai estudar em Princeton, né? Ele ganha uma bolsa para estudar lá, faz o doutorado. Ele quer uma ideia original, então ele quer algo muito diferente para esse doutorado. Até alguns colegas falam para ele: não, John, faz, escreve, né? Tem que fazer, vamos fazer. Mas ele quer algo muito revolucionário. De fato, no final ele acaba conseguindo, né? Que é o trabalho com o qual ele vai ganhar o prêmio Nobel. E aí lá em Princeton ele conhece o Charles, né? Ele conhece o Charles, que é o amigo imaginário dele, vamos chamar assim, né? Que é a alucinação, né? A gente vai falar, eu vou falar um pouco melhor dessa questão da alucinação e do delírio aqui para vocês entenderem o que é exatamente isso dentro de um quadro de esquizofrenia, tá? Mas eu vou falar disso mais adiante. O filme brinca com a percepção da gente, né? Então, primeiro a gente começa até uma boa parte do filme, talvez o primeiro terço aí do filme, a gente vê o mundo como o John vê, né? Então, do mesmo jeito que ele tá vendo Charles, a gente tá vendo Charles. Do mesmo jeito que ele tá vendo a Marcy, né? Que é a menininha sobrinha do Charles, que inclusive é através da Marcy que ele tem o insight da doença, né? Então, vou falar isso também. Bom, e aí, até o primeiro terço ali do filme, talvez chegando perto da metade, a gente vê o mundo como John vê, né? Então ele brinca um pouco com essa percepção do observador, né? Da pessoa que tá assistindo o filme. Apesar de que, se você voltar no filme, você vai ter que ver que tem algumas cenas que dão indícios pra gente, já desde o início do filme, só que a gente não percebe isso, né? Por exemplo, na cena que a Marcy corre na praça, ela corre em direção ao John e os pombos não voam. A gente não se dá conta disso, claro, porque a gente tá focado na menininha, né? A gente tá vendo ali ela correndo e tal, não sei o que, então a gente não percebe. Mas se você voltar ao filme, você vai ver que ela corre e os pombos não voam, né? Dando a entender ali que ela não existe. Nas cenas em que o John conversa com o Charles, ou naquela cena que eles jogam a mesa da janela, as pessoas olham assim, ele tá rindo, ele tá falando sozinho, mas a gente acha que as pessoas estão achando o comportamento dele estranho, né? Por jogar uma mesa da janela, ok. Mas as pessoas se assustam também pelo fato dele estar falando sozinho. Enfim, então John se forma, né, em Princeton e começa a dar aulas, e aí é onde o jogo começa a virar, né? Ele vai para o Pentágono, ele de fato é convidado para fazer um trabalho lá pontual no Pentágono, mas a partir daí isso é
desencadear do delírio do John, tá? E aí a gente vai conhecer o agente Parcher, né? Que a gente vai descobrir também que é outra alucinação do John. E então ele é convidado por esse agente Parcher, né? Que é aquele cara de chapéu que aparece ao longo do filme, para desvendar códigos secretos, né? Escondidos aí para o Pentágono e para impedir uma invasão russa, né? Então esse é o início do delírio do John, a gente só vai saber disso depois, né? E ele cria, então, um delírio conspiratório aí, né? No que se chamava antigamente de esquizofrenia paranoide, né? Acreditando que os russos estão perseguindo ele por conta desse trabalho que ele faz para o Pentágono. De fato, existiu uma ida pontual do John Nash ao Pentágono, né? Mas esse trabalho ele não continuou, né? Ele não persistiu e a partir dessa ida ao Pentágono ele desenvolve esse delírio, né, persecutório, paranoide, enfim, que estão seguindo ele, tá? Então ele tem basicamente 3 alucinações, né, que é o Charles, que é o amigo, a Marcy, a sobrinha do Charles, a menininha, e o Parcher, que é o agente secreto lá do Pentágono, aquele que usa o chapéu o tempo todo, né, que eu acho que é o Ed Harris. E aí a Alicia, né, que é a esposa do John, é a pessoa que vai, no final das contas, descobrir aí, né, e mostrar pra gente que, na verdade, o Charles é uma alucinação, que ele nunca existiu, né, e ela própria fica muito surpresa com isso quando o psiquiatra diz pra ela, você viu o Charles? Ele já foi jantar na sua casa? Ele tem foto com esse Charles? Eu liguei pra Princeton e me informaram que John Nash não tinha nenhum colega de quarto. Né? E aí a Alicia vai atrás disso e de fato ela descobre, né? Enfim, passa a acreditar, né, que o marido de fato está doente, né? Quando ela entra lá no escritório dele, vê aquele tanto de revista lá colada na parede, recortada com letrinhas, e ele acredita que aquilo são códigos secretos que ele precisa desvendar dentro do delírio dele. Então vamos entender um pouco o que é esquizofrenia e o que é tudo isso aí que acontece com o John Nash, né? A diferença entre delírio e alucinação, isso confunde muita gente, né? Confunde até profissionais. Então eu vou tentar fazer aqui uma explicação didática do que é que significa isso, tá? A esquizofrenia, ela tem algumas características, né? Ela tem alguns sintomas específicos. Esses sintomas são delírios, alucinações, discurso desorganizado, né? Esses são os que a gente chama de sintomas positivos. E aí a gente tem os sintomas negativos da esquizofrenia, que são embotamento afetivo, dificuldade de relacionamento, retraimento social, falta de habilidades sociais, né? Então esses são os sintomas negativos. Esses são os sintomas mais difíceis, né, da gente remitir nos pacientes esquizofrênicos. Os sintomas mais fáceis, digamos assim, de remitir com a medicação são os delírios, as alucinações e esse discurso desorganizado. O que são delírios e o que são alucinações de maneira didática? O delírio é a história que o paciente constrói, tá? Então, por exemplo, o John, ele acreditava que ele era um agente recrutado lá do Pentágono, do governo americano, para decifrar códigos para impedir a invasão russa. Pronto. Esse é o delírio do John Nash, tá? Um outro paciente, por exemplo, pode acreditar que ele é Deus, que ele é Jesus Cristo, que ele é filho do Silvio Santos, né? Que ele é o milésimo filho do Bolsonaro, né? Não sei nem quantos filhos o Bolsonaro tem, um bocado de filho. Ele é mais um filho do Bolsonaro. Enfim, é uma história que o paciente cria, tá? Essa história, ela pode ter mais elementos, né? Então pode ser aí um delírio mais elaborado ou ele pode ser um delírio mais simples. Sou Deus, pronto. Mas por que você é Deus? Porque eu sou Deus, acabou, né? Ou então pode ser um delírio aí bem estruturado, como a gente vê no caso do John Nash, tá? Então o delírio é a história que o paciente cria. E a alucinação é o quê? A alucinação é o que o paciente ouve, né? Normalmente os pacientes esquizofrênicos, eles têm alucinações auditivas, é muito difícil, né? Ali no filme a gente vê as pessoas, porque seria estranho, né? O John só ficar ouvindo as vozes sem que aparecesse nada pra gente, né?
Então, do ponto de vista do recurso ali cinematográfico, fica melhor mostrar as pessoas. Mas pacientes esquizofrênicos, de maneira geral, não têm alucinações visuais, né? A alucinação visual é mais comum em paciente com sequela de bebida alcoólica, por exemplo, né? Que aí é o delirium, que é aquele paciente que vê bichos subindo pela parede, né? Na abstinência da bebida alcoólica, por exemplo, em uso crônico, né? Pois muito bem. Então, o delírio, ele pode ser auditivo, como é na maioria dos pacientes esquizofrênicos. Ele pode ser visual, que é mais raro, né? Ele pode ser sinestésico, né? Que é quando o paciente sente coisas pelo corpo. A gente até vê um pouco isso ali no John Nash também, na hora que ele quer tirar o chip, né, que implantaram nele. Então ele acredita que tem alguma coisa ali no braço dele, que também faz parte, né, do delírio dele, né? Mas aí então a gente pode ter alucinações visuais, a gente pode ter alucinações auditivas, a gente pode ter alucinações sinestésicas, que é na pele, né? Tem um bicho andando na minha pele, tem um chip implantado embaixo da minha pele, e ainda pode ter alucinações olfativas, estou sentindo um cheiro que não existe, tá? Nos pacientes esquizofrênicos, a alucinação mais frequente é a alucinação auditiva. Então, o paciente ouve uma voz que dá comandos para ele, né? Uma voz do tipo, normalmente os comandos são negativos, infelizmente. Se mate, mate alguém, você não presta, você não serve para nada, né? Então, são comandos, são vozes que falam coisas negativas e incomodam muito o paciente, porque ele fica ouvindo aquilo ali constantemente, tá? Bom, então, até já falei um ponto, né, que o filme erra, entre aspas, né, mas é perfeitamente compreensível, né, esse erro de colocar a alucinação auditiva como visual, né, porque é um recurso cinematográfico. Seria muito difícil da gente compreender só ele ouvindo ali uma voz, e também não faria muito sentido, né, da gente entender o mundo pela perspectiva do John se a gente só ouvisse a voz. Então, o filme erra, né, em relação a isso, porque os esquizofrênicos dificilmente têm alucinações visuais, eles têm alucinações auditivas, mas é um erro compreensível, né? Um outro erro, na verdade, né, mas que como é um caso real, não tinha como ser retratado de maneira diferente, mas o filme reforça uma ideia, que é uma ideia do senso comum, que é uma ideia de que pacientes esquizofrênicos, eles têm uma inteligência acima da média. E isso, na verdade, não é verdade, porque a esquizofrenia, né, é um transtorno que afeta algumas funções psíquicas, né? Então afeta a percepção do eu e do outro, né? Afeta o que a gente chama de sensopercepção, afeta a vontade, né? Afeta várias coisas, mas existe uma função psíquica complexa, que é a inteligência, que a esquizofrenia não afeta. Então, existem pacientes esquizofrênicos muito inteligentes, como é o caso do John Nash, e existem pacientes esquizofrênicos com inteligência normal. Ou seja, ser esquizofrênico não torna uma pessoa nem mais nem menos inteligente. Mas, de maneira geral, as pessoas têm essa ideia, né? Ele é tão inteligente que é maluco, né? Ele é tão inteligente que não aguentou, ficou esquizofrênico. Não tem a ver, tá? Então é importante que você entenda isso. O John Nash, de fato, ele era muito inteligente e também era esquizofrênico, mas uma coisa não está diretamente ligada à outra. Ou seja, você pode ter uma inteligência normal, um QI médio, mediano, né? E ter esquizofrenia, ou você pode ter um QI médio superior, né? Como era o caso do John Nash, e também ter esquizofrenia. Então, uma coisa não está relacionada à outra, né? Mas o filme acaba reforçando um pouco essa ideia do senso comum, que esquizofrênicos são muito inteligentes e têm uma inteligência acima da média, o que não é uma verdade, tá? Outro ponto aí que o filme, na minha opinião, erra, né? É a questão de todo mundo acreditar, né, no delírio do John, né, a própria Alicia mesmo, né, ela embarca no delírio do John, ela acredita mesmo que ele faz um trabalho super secreto e tal. E isso é muito difícil da gente ver na prática, né? Por mais que o paciente tenha um delírio ali organizadinho, normalmente tem coisas que são estranhas, que são muito bizarras, né? Até os colegas de trabalho conseguem perceber alguma coisa, o colega segue ele, né? Mas é difícil alguém que conviva diariamente com o paciente, como é o caso da Alicia, ser envolvida no delírio daquela forma que
mostra no filme, né? Então isso é bem incomum, tá? A gente não vê muito isso na prática clínica, né? Da esposa, do marido, enfim, a esquizofrenia comete mais homens, né? Mas a gente não vê muito as pessoas que convivem ali diretamente, a família, acreditarem tanto no delírio quanto a Alicia, né? O outro erro ali que eu já falei, né? Que dificilmente um esquizofrênico vê coisas, né? Ele ouve vozes, então as alucinações são predominantemente auditivas, né? É muito difícil um paciente esquizofrênico ter alucinações visuais, mas ali tudo bem, né? Era um recurso ali cinematográfico para tornar a compreensão do filme melhor pra gente, né? Só uma curiosidade, assim, a Alicia no filme, ela se mostra muito companheira do John, né? Ela fica com ele ali durante a doença e tal, só que na vida real não foi bem assim, né? A Alicia, quando descobriu o transtorno, né? Quando ela soube que o John era esquizofrênico e tal, e ele foi internado 8 vezes em hospitais psiquiátricos na vida real. Tomou eletroconvulsoterapia, né, que é o conhecido popularmente como eletrochoque, e usou medicação durante muitos anos, enfim. Quando ela descobre o transtorno do John, né, quando ela descobre que ele é esquizofrênico, ela não suporta, né, e ela vai embora, ela vai morar com os pais. Depois de bastante tempo, né, quando ele já volta pra Princeton, ela volta e eles ficam juntos de novo, né, e eles morrem juntos, inclusive. Eles morreram num acidente de carro, ela com 82 e ele com 85, 86, por aí. E outra curiosidade também é o filho do John, que aparece no filme, né? O filho do John é vivo, é um homem hoje, né? E também tem esquizofrenia. Então a esquizofrenia é um dos transtornos que tem maior influência genética. Eu falei isso aqui quando eu fiz a live de transtorno bipolar, né? Eu falei que eram os 2 transtornos com maior influência genética, o bipolar e a esquizofrenia, né? Então, aí demonstrado na prática, o filho do John Nash é vivo ainda, é um homem já, não tenho notícias, não sei do que ele faz, mas ele também tem esquizofrenia, tá? Bom, então a Alicia não ficou com o John o tempo todo, como o filme mostra, mas de fato ele dedicou o Nobel para ela, né? De fato aquelas palavras foram ditas mesmo lá em 1994, você consegue ver isso no YouTube, né? Tem um vídeo lá do John Nash recebendo o prêmio, né? E ele morreu com 86 e ela morreu com 82 num acidente de carro, tá? Morreram juntos e terminaram a vida juntos, né? Ela voltou pra ele depois de um tempo. Bom, onde é que o filme acerta, né? Onde é que eu acho que o filme trata bem, né, a questão da esquizofrenia? Onde é que eu acho que o filme aborda bem aí as questões, né? Eu acho que o primeiro acerto do filme é mostrar ali o tratamento como foi feito à época, né? Na época, o tratamento era esse mesmo, né? Eletroconvulsoterapia, que é dado até hoje em muitos pacientes esquizofrênicos que têm resistência à medicação, né? A eletroconvulsoterapia não é o eletrochoque, né? Que a gente muitas vezes tem preconceito, a coisa do castigo, né? Que vai dar choque no paciente para castigar, não é isso. A eletroconvulsoterapia é uma terapia de escolha, muitas vezes, né, em transtornos graves, ou quando o paciente tem uma resistência, né, a responder bem às medicações psiquiátricas, tá? Então, o tratamento que era feito ali naquela época, né, na década de 60, 70, era daquele modo, né, internação em hospital psiquiátrico. Ali no filme mostra que ele se internou 1 2 vezes, mas na realidade foram 8 vezes, né, então ele teve bastante internações ao longo da vida. Outra coisa que o filme acerta muito, na minha opinião, é o insight, né, que o John Nash tem quando ele vê a menininha, né, a Marcy, e ele olha e faz, ela não cresce, ela não envelhece, ela não envelhece. E aí ele vai pra frente do carro da Alicia, né, e ali é um ponto de virada no tratamento do John Nash, né, ali ele se implica no tratamento, ali ele começa a trabalhar a questão das vozes de uma maneira diferente, né? Ele volta a tomar as medicações, enfim. Então, acho que o filme é muito sensível, né? Nesse sentido de pegar isso e dizer, olha, aqui é o ponto de virada. Ele percebeu que tem uma coisa errada com esse delírio dele, e aí ele vai pra frente do carro da Alice, ela tá indo embora, né? Vai pra casa da mãe, não aguenta mais, e aí ele faz, ela não envelhece, né? Então, esse ponto de virada aí é muito bacana, né? Tem uma fala do médico também, ainda falando sobre o tratamento, tem uma fala do médico muito interessante que ele diz assim, o pior de ser esquizofrênico é acordar e perceber que toda a sua vida era uma mentira. Então, toda a vida do John Nash girava em torno
daquela operação do Pentágono, né? Girava em torno de decifrar códigos. E aí alguém chega pra você e diz assim, isso não existe. Não tem código. Não tem operação do Pentágono. Como assim? Meu mundo caiu, né? Como que não tem operação do Pentágono? Eu vivo pra isso, né? Minha vida é em função disso. E aí de repente te dizem, você não pode mais fazer isso. Isso não existe, isso é errado. Você tem que ignorar isso. Você tem que fingir que isso não acontece, porque isso é uma coisa da sua cabeça. Você cria, você inventa. É muito difícil, né? Porque imagina que você descobrir que toda a sua vida é uma mentira, né? Toda a sua vida não existe no final das contas. Então, essa fala do médico eu acho que também é muito emblemática, né? Bom, e aí quando ele percebe aí que a Marcy não cresce, né? Quando ele se dá conta que a menininha não envelhece, tem um ponto de virada, né? Em relação ao tratamento dele, ele começa a aprender a conviver com o transtorno. Ele passa a aceitar isso, né? Ele passa a entender que tem alguma coisa errada, que ele de fato vê coisas, né? Como tá ali no filme, ouve coisas que não existem, né? E ele começa então a aceitar o tratamento e aceitar o transtorno que ele tem, né? E começa a gente ver a virada do John Nash aí no filme, tá? Como a gente sabe, né, os transtornos mentais não têm cura, né, tem tratamento, e a esquizofrenia não é diferente, talvez é um dos transtornos mais graves aí que a gente tem, né, é a esquizofrenia, e o paciente vai ter que sim aprender a conviver com o transtorno. Talvez ele nunca deixe de acreditar 100% no delírio, né, então aquele paciente que acha que é Deus, que acha que é Jesus Cristo, é medicado, né, com o delírio controlado, você pergunta, ele faz... Dizem que eu não sou, né? Mas assim, no fundo ali ainda fica um pouco daquele delírio. Eventualmente ainda ouve alguma voz, né? Mas não é tão forte, não é tão intrusiva. Não incomoda tanto, né? Com o uso da medicação, que tem que ser contínuo, né? Enfim. Então, muitas vezes o que a gente vê é que talvez o paciente nunca deixe de ouvir a voz, talvez nunca deixe de acreditar 100% naquele delírio, naquela historinha ali que ele construiu, mas vai ter que aprender a conviver com isso, como o John Nash faz lindamente no filme, né? E usando medicação e fazendo acompanhamento psicológico, enfim, as coisas vão se ajeitando, né? Então, o John, ele começa, a partir do momento em que ele percebe que a Marcy não envelhece, ele começa a ignorar as vozes, né? Então, durante toda a metade pro final do filme, os três vão andando com ele, né? E ele olha e ele simplesmente não fala, né? Não se comunica, ele se despede até da Marcy, né? Em determinado momento, um colega da universidade fica assim olhando, porque ele tá abraçando o vento, né? Mas ele se despede da Marcy e diz pra ela, eu nunca mais vou falar com você, né? E assim ele segue. Então é genial a forma como o John Nash aprende a lidar com o transtorno dele. Uma das cenas mais geniais pra mim, mais emblemáticas do filme, é a cena que o cara chega pra falar com ele sobre o prêmio Nobel. E aí tem uma aluna saindo da sala. E aí ele para a aluna e faz assim, oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá vendo ele? Aí a aluna faz, sim, professor. Ele existe? Aí a aluna faz, sim, professor. Aí ele, tá bom, muito obrigada, até a próxima aula. Aí ele vira pro cara e faz, é que eu desconfio um pouco de estranhos, né? Essa cena é genial, é porque assim, tá chegando uma pessoa nova na vida dele. Ele sabe que ele vê coisas, ouve coisas, que não, né, as coisas não são muito assim, desse jeito pra ele. Então o que ele faz? Ele sabe que a aluna existe, porque ela tá lá toda a aula e ele dá aula pra ela, então ele pega nela e faz, você tá vendo ele? Aí a aluna faz, sim, professor. Ok, muito obrigada. Então agora pode falar, agora eu converso com você, né? Genial, genial, né? Assim, a forma como o filme aborda isso, pra mim, é perfeito, né? Então ele aprende a conviver com isso, aprende a conviver com essa dificuldade. Isso realmente não vai passar, né? Isso realmente não vai sumir, não vai desaparecer, mas ele aprende a ignorar, né, as alucinações, aprende a ignorar as vozes e vai vivendo. Outro ponto que eu acho que o filme aborda de uma maneira muito boa, né, e até com um certo humor, é a questão do estigma da doença. Tem uma cena que é ótima, que quando o John Nash sai do hospital psiquiátrico, ele tá lá na varanda da casa, né, junto com a Alicia, e a Alicia chega com um colega de universidade dele, né, com um dos meninos que trabalhava com ele na universidade. E aí o cara chega, né, e aí vai se sentar na cadeira que tá vazia, aí o John Nash faz, tudo bem, você conhece fulano? Aí o cara dá aquele pulinho assim, né, como quem diz assim, ai meu Deus, ele tá vendo alguém que não existe, né? Aí John Nash ri e faz assim, qual é a graça de ser louco se você não puder fazer uma piada?
Ah, genial! Ele brinca com a própria doença, né? Ele faz ali uma brincadeira e aí o colega ri também, senta na cadeira, eles começam a conversar. Então, ele próprio brinca com a doença porque tem um estigma muito grande, a gente sabe que tem, né? Não tem como negar, isso causa um sofrimento muito grande para o paciente. Tem uma outra cena que também é emblemática desse estigma, né? E a gente vê muito isso nos pacientes com esquizofrenia, que é a cena em que ele vai colocar o lixo lá fora e ele começa a conversar com alguém. E aí, quando ele volta pra dentro de casa, a Alicia faz assim, você tava conversando com quem? E aí ele faz com o rapaz do lixo. Aí ela faz, mas essa hora não passa rapaz do lixo. Essa hora não tem, essa hora de noite. Lixo não passa essa hora. Aí ele faz, não sei então, mas hoje passou. Né? E aí eles continuam ali no diálogo, daqui a pouco o rapaz do lixo passa, né? Com o túnel do lixo na cabeça, aí um olha pro outro e começa a rir. Isso é muito difícil, né, pro paciente esquizofrênico, porque é um relato constante dos pacientes, assim. Tudo que eu faço, as pessoas atribuem à minha doença. Se eu digo uma coisa, não, porque você é esquizofrênico. Se eu falo com alguém, não existe porque você é esquizofrênico. Então o estigma da doença é muito forte, né? O filme traz isso com uma dose de humor, né? O próprio John Nash brinca com isso, né? Quando se refere qual é a graça de ser louco se eu não puder fazer uma piada. Então o filme traz isso, né? De uma maneira leve em alguns momentos. Outro ponto que mostra também esse estigma da doença, esse estigma da esquizofrenia, é quando o John Nash está andando na universidade e os alunos vão fazendo piada dele, né? Ele já mais velho, já com comprometimento no andar, né? Aquilo ali que a gente vê no John Nash é a consequência de uso contínuo de medicação antipsicótica, que são medicações fortes, né? Também da eletroconvulsoterapia aí, de várias internações. A gente chama isso de discinesia tardia, né? É quando o paciente ele vai ficando com o andar diferente, né? Meio robotizado. Isso é muito frequente em pacientes esquizofrênicos já crônico, né? Com tratamento já de muitas internações, né? Então, os alunos riem dele, né? Os alunos imitam ali o jeito dele de andar, né? Mas o retorno de John Nash para Princeton, né? Quando ele vai lá pedir ao ex-colega lá para aceitar ele, para ele ficar lá, e esse contato com os alunos, né, ele fica ali na biblioteca, e aí alguns alunos chegam, tiram uma dúvida, tem uma cena em que ele tá dando aula para um grupinho de alunos, né, na biblioteca. Esse retorno, esse contato, né, do John Nash de novo na universidade, de novo com seus pares, de novo com alunos, isso também foi muito importante, né, para a recuperação dele, para ele conseguir se recolocar, porque muitas vezes o paciente esquizofrênico ele fica isolado, né, tanto por vergonha, às vezes por vergonha da família também, né, que impede que esse paciente se recoloque e tente fazer algumas coisas. Então esse retorno do John Nash que a gente vê, né, a Princeton, e esse suporte social que ele acaba tendo, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade com o paciente com isso. A família tem vergonha, né, os amigos abandonam, então o paciente fica muito só. Esse suporte psicossocial é essencial no tratamento do paciente com esquizofrenia, né? Então, ele poder retornar para Princeton, né, o colega dele dá lá a possibilidade dele ficar indo para a universidade, né? A Alicia, que na vida real não ficou com ele o tempo todo, mas no filme ali, fazendo só a análise do filme especificamente, ela fica do lado dele, ela apoia ele, né? Então, assim, ele tem esse suporte psicossocial que é tão importante, né, no tratamento da esquizofrenia. Bom, e aí, quando ele retorna a Princeton, a gente vê um momento, né, de mudança e aceitação, né? É quando o John Nash já aceita mais a sua doença, já aceita mais o transtorno, né? Já tá ali sabendo das suas limitações, já ignora as vozes. Então a gente tem esse processo aí de aceitação e mudança, né, do John Nash nesse retorno dele a Princeton. Ele começa a dar aulas ali na biblioteca para alguns alunos, né? Ele revê alguns colegas e tudo isso é muito importante. E aí tem a cena mais linda e mais tocante do filme, que é a cena da cerimônia das canetas, né? É impossível não chorar naquela cena. No início do filme, quando ele ainda tá no doutorado, o orientador dele de doutorado chega para ele e diz, né? Tá tendo uma conversa com ele, porque ele não tá conseguindo produzir, né? Ele tá ali já com o que a gente chama de sintomas prodrômicos, né, da esquizofrenia, ou seja, ele já começa a apresentar ali delírios, a coisa tá meio desorganizada ainda, ele já vê algumas alucinações ali, que é o Charles, né? Então, assim, a coisa tá pra
acontecer e, obviamente, né, com esses sintomas prodrômicos da esquizofrenia, ele não consegue produzir, ele não consegue escrever a tese de doutorado. E aí o orientador dele chama ele, né, e tem uma conversa com ele, assim, um puxão de orelha, né? Olha, você não tá escrevendo, né, com esse material aí que você me entregou, você não vai conseguir nada, né? Não tem como fazer uma tese de doutorado com isso aí que você me passou. Então, assim, você tem que ver o que você quer da sua vida. O orientador dá meio que uma dura nele, né? E aí eles vão andando e aí chegam naquele lugar ali, né? Onde é servido chá, café, tipo uma lanchonete, não sei. Um local da universidade ali onde as pessoas se reúnem, tomam um café, etc. E aí tem um senhor sentado na mesa, né? E os colegas começam a chegar todos e vão colocando as canetas, né, na mesa, reverenciando aquele professor mais velho que tá ali. E aí o orientador de doutorado do John Nash chega pra ele e faz assim: você sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é reconhecimento. E aí pronto, acaba ali a cena, né, em que o orientador de doutorado dá aquela dura nele, e aí no final do filme, quem não chorou, não viu direito, né? Volte e assista de novo. Se você não chorou naquela cena das canetas, você não viu o filme direito. Assista de novo, tá? E aí o John Nash tá sentado ali com o cara, né? Que tá conversando com ele sobre o prêmio Nobel e tal. E aí, um primeiro colega se levanta e faz assim: professor John, parabéns, muito obrigada. E aí várias pessoas começam a se levantar e começam a pôr as canetas ali, né? Na frente do John Nash. Eu até me arrepio, é a cena linda do filme, linda, né? Onde os pares reconhecem o John Nash, ele passa a ser reconhecido, ele passa a ser reverenciado dentro da Universidade de Princeton, né? Nesse retorno dele, nesse processo de aceitação e mudança, né? Então eu já vi esse filme umas 10 vezes, todas as vezes eu chorei nessa cena das canetas, porque é uma cena lindíssima, né? De uma poesia, de uma beleza, de um processo mesmo, né, de aceitação e mudança, e a gente vê essa virada, né, do John Nash no filme, daquele cara confuso, daquele cara atrapalhado, né, daquele cara que não consegue dar conta e com 1 milhão de recortes de jornal e aquela bagunça, né, que é a vida dele, inclusive com a negligência, né, do próprio filho ali que ele deixa na banheira, e aquela cena é extremamente angustiante, enfim. E aí a gente vê esse ponto de virada, né? De um John Nash que aceita, de um John Nash que compreende o que ele tem, né? Que aceita o que tem também, e que começa a retornar, né, a uma vida de convívio social, retornar ali à universidade onde ele estudou por tantos anos, né? E aí o filme tem muitas frases riquíssimas, né? Tem muitas frases assim emblemáticas, né, sobre o próprio transtorno, sobre a questão da aceitação, da mudança, enfim, separei algumas aqui pra vocês, né, a primeira que eu já falei ali no início da live, não se tem certeza de nada, essa é a única certeza que eu tenho, né, e uma frase que o John Nash fala ao longo do filme algumas vezes, né, eu preciso acreditar que algo extraordinário é possível, tanto em relação ao trabalho dele de doutorado, né, que ele queria uma ideia original, que ele queria algo extraordinário, quanto em relação à própria doença dele, né? Ele quer acreditar que ele vai, de alguma maneira, vencer aquele transtorno, e o médico fala pra ele: ninguém consegue vencer uma esquizofrenia sozinho, John. E de fato não consegue, né? Precisa-se mesmo de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento psicológico, mas de certa forma a capacidade, né, de superação do John Nash é tão grande, e não que ele tenha vencido sozinho, né? Na biografia dele, afirma-se que em algum momento da vida ele parou de tomar as medicações, e ele convivia mesmo com as vozes e ignorava e seguia, né? Mas óbvio que essa não é a recomendação. A recomendação é que se tome a medicação. Mas, talvez pela própria inteligência dele diferenciada, né? Talvez por esse processo de aceitação e mudança, talvez pelo suporte psicossocial, ou por tudo isso junto, algo de fato extraordinário aconteceu, né? Ele passou a aceitar, ele mudou, né, a sua relação com o próprio transtorno, e foi de fato algo extraordinário. E uma das cenas mais lindas também é a cena lá da cerimônia, né, do Prêmio Nobel em 1994, quando ele fala a seguinte frase, dedicando o prêmio à esposa: é somente nas misteriosas equações do amor que qualquer lógica ou razão pode ser encontrada, né? Então ele buscou tanto equações, ele buscou tanto essa lógica, né? Ele buscou tanto compreender
o próprio transtorno nele, mas foi na Alicia, foi nesse suporte psicossocial, né? Foi no amor dela, de certa forma, e na compreensão dos amigos e na ajuda, né, desses amigos ali de Princeton, que ele de fato encontrou a solução, né? Tanto do problema do doutorado dele, da ideia original, extraordinária que ele queria ter, quanto a solução do próprio transtorno, né? Então o filme o tempo todo joga com isso, né? É a solução do problema extraordinário, da ideia original que ele queria ter, que levou ele ao prêmio Nobel, mas é também a solução do próprio transtorno, a solução do problema da esquizofrenia, né? Então eu acho que o filme muito mais acerta do que erra, né? Tem alguns erros que são perfeitamente justificáveis, como a questão das alucinações serem visuais, né? A despeito disso ser raríssimo em pacientes esquizofrênicos, mas é ali um recurso, né, cinematográfico que o filme usa, então acho que tá ok esse erro, né? Tem outros erros aqui que eu citei, algumas diferenças também da vida mesmo do John Nash, né? Como a permanência da Alicia o tempo todo com ele, mas também é Hollywood, né? Tem que ter romance, tem que ter... A gente tem que achar que as coisas são boas, enfim, pra não ficar tão pesado, né? E eu acho que o filme acerta muito a mão, né? Nessa poesia. Eu não diria que é um filme leve, né? Tem cenas pesadas, tem momentos difíceis, mas assim, o filme é poético de maneira geral, né? O filme traz um tema que é tão difícil, que é a esquizofrenia, um transtorno tão difícil, tão pesado, mas ainda assim consegue trazer isso de maneira leve, de maneira sutil, né? Para que não fique tão carregado quanto outros filmes que a gente tem que abordam também a questão da esquizofrenia, né? Então, tem um pouco de romantização do transtorno? Sim, né? Tem um pouco de romantização da relação dele com a Alicia? Também sim, mas é Hollywood, a gente dá o desconto, né? Tem que ficar palatável para quem tá assistindo, então tá ok, né? Em linhas gerais, eu acho que o filme muito mais acerta do que erra. E tem uma outra frase também, né, que eu queria falar aqui para encerrar, que o John Nash traz aí ao longo do filme, em vários momentos, que é: todo problema tem uma solução, né? E ele se refere, em muitos momentos, ele se refere a todo problema tem uma solução, né? Em relação a matemática, né? Em relação aos cálculos que ele quer fazer lá no doutorado, mas também, né, em muitos momentos, esse todo problema tem uma solução, vem da questão do próprio transtorno dele, né, que ele busca uma solução para o próprio transtorno dele, e no final, de fato, algo extraordinário acontece, né, como ele mesmo diz, ou seja, ele consegue ignorar as vozes, né, ele consegue superar, aceitar, né, o transtorno dele e, enfim, ele consegue aí, né, de alguma maneira fazer com que de fato algo extraordinário aconteça, ter a grande ideia brilhante, original que ele queria, que levou ele de fato ao prêmio Nobel, né? É um filme lindíssimo, eu me emociono, alguém falando aqui que se emociona, eu me emociono muito com esse filme, né? Eu já assisti muitas vezes e eu confesso a vocês que eu choro de soluçar, assim, especialmente na cena das canetas, né? Eu choro muito mesmo. Enfim, tenho, né, já tive muitos pacientes esquizofrênicos, tenho alguns, e para quem trata a esquizofrenia, né, para quem trabalha com esquizofrenia, a gente sabe o quanto que ter um exemplo, né, como John Nash, o quanto que ter uma história, né, de sucesso com um paciente esquizofrênico, o quanto que isso é acalentador, né, pra gente que trabalha, ainda que a gente saiba que são casos excepcionais, né, mas ainda assim é acalentador pra gente, é acalentador pras famílias, é acalentador pros próprios pacientes, né? Então é um filme lindo, é um filme poético, né? Se você não assistiu, acho que vale a pena buscar, né? Tem na Apple TV, você pode pagar também no YouTube pra assistir. Então, assim, vale muito a pena, né? Essa sessão aí de cinema. E o filme Uma Mente Brilhante é esse filme que fala de esquizofrenia de uma maneira poética, de uma maneira relativamente suave, né? Dentro do que dá pra ser suave, falando de esquizofrenia. Mas essas eram algumas reflexões aí, né? Que eu queria trazer pra vocês e que eu queria discutir aí em relação ao filme, né? Ah, que legal, muita gente dizendo que chorou também, né? Vendo o filme, que bom.
Bacana, bacana. Bom, é isso, gente. Então, queria compartilhar isso com vocês. Já vou aproveitar aqui pra dizer qual vai ser o filme da semana que vem, tá? O filme da semana que vem, eu vou trazer um filme bem leve, certo? Um filme bem divertido, pra vocês darem risada, pra vocês descontraírem, né? O filme da semana que vem é um filme da Netflix, chama-se Toque Toque. T-O-C-T-O-C. Fala sobre toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então aproveitem aí o final de semana pra vocês darem risada. O filme é muito leve, o filme é uma comédia, na verdade, né? Que aborda o toque de maneira divertida, de maneira engraçada. Então na semana que vem a gente vai conversar sobre transtorno obsessivo compulsivo com o filme Toque Toque. É um filme da Netflix mesmo, tá? Então vocês podem assistir lá. Outra coisa que eu queria falar com vocês é quem é profissional, né? Quem é psicólogo, quem é psiquiatra, médico, estudante de psicologia, estudante de medicina, que está aqui me assistindo. A gente vai ter em junho a Semana da Psicopatologia, tá? Vai ser uma semana gratuita, então se você ainda não se inscreveu, quando terminar aqui a live, você clica lá no link que tá no meu perfil aqui no Instagram, e aí tem lá a opção de você se inscrever na Semana da Psicopatologia. Vai ser uma semana voltada para profissionais e a gente vai discutir um pouco sobre diagnóstico, né, sobre psicopatologia, sobre algumas mudanças no DSM, de um modelo categórico para um modelo dimensional. Então vai ser uma discussão técnica, não é interessante para quem não é da área, mas para quem é psicólogo, para quem é psiquiatra, estudantes, né, de psicologia, de medicina, acho que vai ser um momento bacana pra gente se encontrar uma semana todinha pra falar de psicopatologia, tá? Maravilha, que bom, já tem várias pessoas inscritas aí, que legal, fico feliz demais. Então assistam Toque Toque, tá? E semana que vem a gente vai conversar sobre transtorno obsessivo compulsivo. É isso, próxima sexta a gente se vê pra falar de toque e até mais. Beijo, bom fim de semana, tchau!